Malaquias 3:8. Vamos a Malaquias 3:8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldições sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Porquê é que continuamos a achar que Deus não quer dinheiro? Porquê é que continuamos a achar que Deus não precisa do nosso dinheiro? Verdadeiramente nós é que precisamos dele. Dele dinheiro? Não, dele de Deus. E a nossa oferta é a forma de semear em Deus para podermos colher depois, para que Deus nos possa abençoar. Por isso é que ele diz aqui: trazei todos os dízimos à casa de tesouro, para que haja mantimento na minha casa, depois fazei prova de mim. Porque eu vou-vos abençoar. Vamos semear em nome de Jesus. Com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Canta com alegria, como o sol brilhará, e Deus o compensará. Canta com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Canta com alegria, como o sol brilhará, e Deus o compensará. Obrigado, Pai, podemos semear no teu reino e crer em ti. Sabemos que nada temos falta, nem vamos ter, porque estamos a confiar em ti. No nome de Jesus. Amém. O título da mensagem de hoje é o que é real. O que é real. O que é real para nós. Vivemos neste planeta e acabamos por confiar mais nas coisas que nos estão a acontecer e daquilo que estamos habituados a ter do que confiamos em Deus. Se alguém é acometido de alguma enfermidade, se chega alguma doença à vida de uma pessoa, a pessoa justifica tudo como sendo por causa do seu trabalho, por causa daquilo que sempre teve, porque sempre teve problemas de saúde, porque sempre teve isto, sempre teve aquilo, porque foi por causa disto, por causa daquilo. E nunca, nunca, nunca diz que é o verdadeiro culpado. Se realmente há uma parte que somos nós, porque nós deixámos entrar, porque nós permitimos que aquilo chegasse até nós, porque tudo o que nós permitimos será permitido, tudo o que não permitimos não será permitido. Se houve da nossa parte uma responsabilidade, a outra responsabilidade cabe ao diabo. Mal não virá o homem sem causa. Mas entenda-me que o diabo é que veio para matar, para roubar e destruir.
É Ele, não é mais ninguém. Não é Deus que veio para destruir. Muita gente culpa muitas das vezes Deus pelas coisas que lhe acontecem, o que é completamente errado. Se alguém tem que ser culpado no meio disso tudo, somos nós próprios. Mas entenda uma coisa, Deus já fez tudo por nós. Tudo por nós. Agora é a nossa vez de fazer algo que deve ser feito. Quando Jesus diz, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. E nada vos fará dano algum. Isto quer dizer que nós temos autoridade nesta terra. Quando alguma pessoa aparece-lhe uma doença, o que é que ela faz? Começa-se logo a queixar. É a primeira coisa logo que faz. Começa-se a queixar. Em vez de você, como cristão, começar a lutar contra isso, não deixar, não permitir que isso fique na sua vida, você começa-se a queixar. Começa a dizer, pois, aconteceu-me isto agora, e agora, e não. Não. O que é real na sua vida? Aquela falta que você está a passar, aquele problema que está a passar, ou é Deus que é real na sua vida? Veja o que está aqui escrito, Romanos 8,32. Conhecereis a verdade. Eu não sei se já tinha dito para abrir. Não, não tinha, peço desculpa. Vamos abrir a Romanos 8,32. Por causa de quando começámos a reunião, uma coisa que eu senti da parte de Deus e me tocou muito. Não uma coisa que eu fiz, mas uma coisa que eu vi. E nós temos que entender uma coisa. Não é por alguma coisa que nós gostamos que é certo na igreja. Não é porque é algo que gostamos de ver, é o melhor para estar na igreja. A igreja serve para levar as pessoas a Deus. A minha pregação é para levar cada um de que me ouve ir a Deus e perceber que Ele é o autor e consumador da nossa fé. É dele que vem tudo e para Ele vai tudo. Ouça, se existe uma comparação entre o diabo e Deus, se é que se pode comparar, porque é impossível comparar, mas garantidamente o diabo vai tentar forçar aquilo que ele quer. Ele vai tentar forçar religiões que não digam que Jesus é o Senhor. Ele vai tentar agarrar e impor doenças nas pessoas. Ele vai impor maldição. Ele vai tentar impor, colocar nas pessoas, obrigar as pessoas. Deus, o nosso Deus, fez exatamente o contrário. Enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós, para que por ele pudéssemos ter vida eterna e salvação. Para que por ele pudéssemos ser curados. Para que por ele a maldição fosse retirada de nós e pudéssemos vir a bênção para nós. E o que é que ele pede? Buscar a Deus acima de todas as coisas. Não, mas você tem que fazer isto. Não tem que fazer nada.
Você tem que buscar a Deus acima de todas as coisas. É isto que é a única coisa que Ele pede. Ele próprio diz: dai-me os vossos fardos pesados, eu darei o meu fardo que é leve. É a diferença entre o diabo e Deus. O diabo impor obrigação. Deus, eu te amo. É o que Ele diz. Então quer dizer que assim podemos fazer tudo? Não. Aí é que está. Se nós amamos, se alguém nos ama e nós amamos essa pessoa, fazemos tudo o que queremos, mesmo sabendo que aquilo que possamos fazer vai magoar essa pessoa? Não, não fazemos. É um relacionamento de amor que nós temos com Deus. E no relacionamento de amor, nós queremos saber o que magoa a Deus para podermos evitar de o fazer. Eu estou-me a fazer entender. Porque Deus não é o que nós vemos. Deus não se vê com os nossos olhos, mas se sente com o nosso espírito. A informação que nos chegam constantemente, todos os dias, é mentira. Porque vem do diabo. Vem do diabo mentiras constantes. Não vais conseguir, não vais vencer. Agora, a idade, as coisas vão sendo piores. Não vais conseguir ultrapassar. Não vais conseguir, não vais ter. Mentiras. Por isso a pergunta do título da mensagem, o que é real? Veja o que Deus diz. Conhecereis, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós temos de estar cheios de Deus, mas para podermos estar cheios de Deus, temos que estar cheios da sua palavra. Porque se estivermos cheios do mundo, das conversas do mundo, das ideias do mundo, nós não vamos conseguir ver as coisas de Deus. Nós não vamos conseguir crer em Deus. As coisas deste mundo tornam-se mais reais para nós do que as coisas de Deus. As bênçãos de Deus. E essa é a grande diferença entre estarmos no mundo ou estarmos em Deus. Eu quero-vos ler, vamos a Josué 1:8. Josué 1:8. Quem é Josué? Josué era um servo de Moisés. Era aquele que estava sempre com Moisés. Era aquele que acompanhava Moisés a todo lado. Quando ele subia ao monte, José estava cá embaixo à sua espera. Josué estava cá embaixo à sua espera. Quando ia para a tenda da congregação, Josué estava na tenda com ele. Quando ele saía para ministrar ao povo, ele ficava dentro da tenda. Ele conhecia os caminhos de Deus. Ele era obediente a Moisés. Mas agora Moisés morreu e Josué foi posto como aquele que vai liderar o povo israelita para conquistar a terra prometida. E Deus agarra e fala a Moisés como é que ele vai conseguir vencer. Como é que ele vai conseguir... Ouça, Deus podia agarrar e libertar a terra sozinho, metia anjos e libertava a terra de toda a gente e agarrava o povo israelita e ia para lá. Mas isso não se chama conquistar a terra. Você está a ouvir? Nós sempre pensamos que as coisas vão ser mais fáceis, mas não vão ser. Pare com isso.
Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, glória a Deus. Você não imagina o que é que trouxe de bênção para si e para a sua família. Mas agora há que conquistar esta terra. Há que ir agarrar e buscar aquilo que é nosso por direito no nome de Jesus. E para que isso possa acontecer, você tem que fazer alguma coisa. E começa por Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Não pares de falar o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e prudentemente conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não te pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus é conosco. Ouça, é muito fácil, ou é mais fácil para nós, estar a assistir filmes, estar a assistir séries, estar a assistir televisão e toda aquela informação que não presta a chegar até nós. Mas é mais fácil para nós. Mas isso nos faz melhores? Nos torna vencedores? Não, não torna. Pelo contrário, é um impedimento à bênção. Então o que é que eu devo fazer? O que a palavra de Deus diz. Medite na palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Conheça mais de Deus na sua vida. Você não acha estranho que alguns homens de Deus oram por pessoas e as pessoas são curadas? Alguns homens de Deus oram e as coisas acontecem. Alguns homens de Deus fazem coisas impressionantes e outros não. Eu vou lhe dizer porquê. Porque eles pagaram o preço. Eles pagaram o preço. E agora Deus é com eles onde forem. Ouça, você deve ter ouvido alguma vez um versículo bíblico que diz: quem não deixar pai, mãe, filhos, por amor de mim, não é digno de mim. Será que Jesus quer a separação da família? De forma alguma. Mas quer que você entenda quem é mais importante na sua vida. O nosso Deus é a pessoa mais importante na nossa vida. E quando o pomos em primeiro lugar, quando o agarramos e dizemos que Ele é tudo para nós, então, sim, a nossa vida muda. Então, o que é impossível aos outros é possível para nós. Porque nós confiamos no grande e poderoso Deus que tudo faz a nosso favor. Ouça, veja este versículo. Êxodo 10:2. Vamos lá abrir. Êxodo 10:2. É impressionante o que é que Deus diz para fazer. Êxodo 10, versículo 2. Deus diz a Moisés para agarrar e falar com o faraó. E diz a Moisés o que é que ele vai fazer. As maravilhas que ele vai fazer. As coisas, os sinais que ele vai fazer no Egito. Mas depois, logo a seguir, antes de começar os sinais, antes de começar a fazer todas as coisas, ele diz algo a Moisés. E veja, Êxodo 10:2. E para que contes aos ouvidos dos teus filhos e dos filhos dos teus filhos as coisas que eu fiz no Egito e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibas, eu sou o Senhor. Antes de fazer seja o que for, Deus já está a dizer: eu vou fazer sinais. E eu quero que contes estes sinais. Ouça, é impressionante. É impressionante que Deus faz os sinais
E depois de geração em geração em geração, ele faz lembrar os sinais que foram feitos no Egito. As maravilhas que foram feitas no Egito. Aquilo que aos homens é impossível, Deus fez acontecer. Mas ainda agora Deus faz o mesmo. Deus faz cura, Deus faz libertação, Deus traz bênção. Mas vai depender muito de nós. O que é real para nós? O milagre ou não? É real o que nos contam, o que vem, a informação que chega até nós? O relatório que chega do médico? O relatório que chega das nossas finanças? O que é real para nós? A bênção ou a maldição? O que é real? Que tipo de vida nós queremos viver? A vida em que Deus nos diz que em todas as coisas somos mais que vencedores? Ou a vida deste mundo, deste planeta, que diz em todas as coisas somos mais que derrotados? Não importa o ambiente onde você estiver, não importa o que você estiver a fazer, importa o que você crê, o que você busca. Porque Deus vai operar na sua vida para abençoar todos à sua volta, no nome de Jesus. Os outros podem dizer que você não consegue, não dá, mas você vai dar ouvidos a eles ou vai dar ouvidos a Deus? Deus diz, você é o mais que vencedor. Deus diz, eu estou contigo, por onde tu andares. Mesmo que eu andasse por vale da sombra da morte, eu não tomarei mal algum, porque tu, Deus, estás comigo. Você vai crer em quem? Você vai acreditar em quem? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você conhece a verdade. Você lê a verdade. Você ouve a verdade. Ouve o mundo, o que as pessoas falam, o que os outros dizem. Você crê em quem? O que é real para si? Eu sou uma das pessoas que gosto muito de certos filmes. Não gosto de filmes de terror, detesto filmes de terror. Tudo o que meta medo e filmes de terror eu não gosto, detesto. Mas filmes eu gosto. Séries, alguns tipos de série eu gosto. Principalmente mais da ação e tudo isso, eu gosto. Mas você sabe que ultimamente o que é que eu tenho que fazer cada vez que assisto a qualquer coisa dessa? Eu tenho que orar. Eu tenho que orar para tirar da minha mente, do meu espírito, da minha alma, todas as imagens que eu vi. Para que não me influenciem de forma alguma. Para que a influência que eu tenho na minha vida seja a palavra de Deus. E não aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço. Você está a ouvir? O mundo, o sistema do mundo, está cá para o enganar. Está cá para fazer você perder. Deus está na sua vida para você ganhar. Você está a ouvir? Agora a decisão é sua. O que é que você vai fazer? Vai conhecer mais de Deus? Ou não? Ou vai continuar a perder neste mundo? Ou vai continuar, não, as coisas, pronto, é assim, a minha vida é assim. Ou que você está em qualquer lugar e sente-se menor, mais desprezado, mais coisa. Não, as pessoas não ligam, ou não. Você não está a entender. Você é o maior de todos o planeta, maior que todos no planeta.
Está dentro de si. Você não está a entender. O Criador dos céus e da terra está em si. O Criador do universo está em si. Pare de olhar para as circunstâncias como aquelas que o vão abater. Mas creia na vitória, porque ela é sua, em nome de Jesus. Até aí como é que vai ser? Até como é que... Eu não sei. Eu não sei na minha própria vida, eu não sei como é que as coisas vão ser. Eu sei que as coisas vêm até mim. Às vezes coisas de mal. Eu sei, mas vêm a mim por um caminho, mas fogem por 7 no nome de Jesus. Porque eu rejeito e não aceito a doença, não aceito a maldição na minha vida no nome de Jesus. Quando você sente uma dor, o que é que você faz? Não, toma aquele medicamento, não sei o quê, vejo, se as coisas começarem, vou ao médico. Então, e porquê é que você não ora? Porquê é que você não agarra e diz tudo que me está a provocar essa dor, ordeno, fico curado no meu corpo no nome de Jesus? Porquê é que você não ora? Porquê é que você não crê no seu Deus? Porquê é que você não muda a sua vida? Porquê é que você permite continuar a mesma pasmaceira? Porquê é que você não faz a diferença na sua vida e na vida daqueles à sua volta, no nome de Jesus? Você vai continuar a permitir as coisas? Ou vai fazer mudança? Ouça, eu vi coisas acontecer na minha vida. Ainda continuo a ver. E vou ver muito mais no nome de Jesus. Porque eu não vou parar no nome de Jesus. Eu não vou parar. Por muito que me tentem fazer parar, eu não vou parar. Nunca. Até o último dia que eu estiver neste planeta, até o último dia, eu vou estar a orar todos os dias. Eu vou buscar a Deus todos os dias. E eu creio que Deus vai fazer grandes coisas no nome de Jesus. Mas você entende, tem que entender uma coisa. A decisão está na nossa mão. A decisão de mudança na nossa vida está na nossa mão. A dor chegou até si. E o que é que você fez? Calou-se? Ficou calado? Erro número 1. Não é para ficar calado. É para declarar a palavra de Deus. É para declarar que Jesus foi à cruz, levou todas, não foi algumas, todas as nossas enfermidades e as nossas dores, e para as suas pisaduras nós fomos sarados. Pelo sacrifício que ele fez, pelas chicotadas que ele levou, nós fomos sarados. Pelas feridas que ele passou, nós fomos sarados. Você está a declarar a palavra de Deus. Você vai ser curado e abençoado. Se você não estiver, prepare-se para o pior. Na sua vida algo acontece que não é bom. O que é que você faz? O que é que você faz? Cala-se? Preocupa-se? Ou começa a falar contra aquilo que se está a levantar contra si? Eu podia recorrer a algumas coisas que eu acho que poderia funcionar na minha vida. E Deus disse-me assim: porquê é que não continuas comigo? Porquê é que não deixas eu continuar-te a abençoar? Por causa daqueles que me abençoam, eles estão a ser abençoados. Têm mais agora do que alguma vez tiveram. Você diz, mas isso é a lei. É a lei. Tudo que o homem semear, isso vai colher. É a lei. Tudo que o homem semear, isso vai colher. E se você já teve e perdeu,
entenda porque é que perdeu. Porque será você não fez a lei da semeadura. Porque se você tivesse semeado, ainda tinha. E você diz, mas ouça, eu podia, há um monte de gente que pode contestar comigo várias coisas. E eu não ponho em causa a opinião das pessoas, é a opinião dela. Mas a minha opinião depende da palavra de Deus. O que Deus diz é o que é real para mim. O que Deus diz é que é real para mim. Não é o que as pessoas dizem, o que as pessoas acham. Eu não quero saber nada disso. Nunca vou querer saber. Porquê? Foi esta palavra. Foi a palavra de Deus que me tem curado. Foi a palavra de Deus que me tem liberto. Foi a palavra de Deus que me livrou da morte várias vezes. Não foi só uma, foram várias vezes. Desde a arma cair para o chão apontada para mim, desde evitar que eu ir a certos sítios, desde confrontos que eu tive com pessoas. Várias vezes. Ouça. Um carro foi roubado numa determinada zona. Um colega meu, que era muito próximo a mim, foi em perseguição dele. Eu estava de folga. Mas se eu não tivesse de folga, eu estava atrás dele. Eu estava atrás dele porque ia com ele. Ele, para mandar parar um caminhão que estava a ser roubado, dispararam 2 vezes por cima dele. 2 tiros que ele levou. Um levou no braço, outro na virilha. Eu podia lá estar com ele. Você entende? Deus nos livra, Deus nos guarda, Deus nos protege. Não, mas porquê? Porque eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Porque eu ando nos seus caminhos. Porque eu faço a sua vontade. Porque eu achei que é mais vantajoso fazer a vontade de Deus do que a minha. Porque a minha, eu aprendi, não resulta, não dá, só dá problemas. Mas a vontade de Deus é boa e agradável para mim. Eu não aprendi isto de um dia para o outro. Eu aprendi vivendo. E muitas vezes vivendo e passando pelas piores coisas na minha vida. Mas eu quero que você não chegue a passar essas coisas e agarre-se a Deus com unhas e dentes. O seu trabalho vai melhorar se você orar e buscar a Deus no seu trabalho. Na escola, se você orar, você vai ser melhor aluno. Se você está a liderar, seja o que for, coloque Deus na questão. Você vai ver que tudo vai funcionar melhor. Porquê? Porque Ele é Deus. Não aceite tudo o que lhe dizem como ponto final. Eu não aceito. Cada vez, não é possível. Eu não aceito. Não dá. Eu não aceito. Eu não aceito. Eu não aceito. Eu não aceito. Quem tem a palavra final é Deus. Não é o mundo, não é as pessoas. É Deus que tem a palavra final. É Deus que tem a palavra final na sua vida. Se você crê. Por isso é que a palavra de Deus diz, quando te abaterem, diz, haja exaltação e Deus livrará o humilde. Quando nos abaterem, quando nos dizem, não dá, não prestas, não vai funcionar, você agarra e diz, não, sou precioso para Deus. Precioso para Deus. E Deus vai abrir portas para mim, que não abriu para outros. E coisas vão acontecer na minha vida, que não aconteceu para outros. Porque Deus está comigo. Está na altura de você se levantar e cumprir a vontade de Deus na sua vida e você ser abençoado.
Pare de olhar com o mundo como você que seja o mais baixo de todos. Eu não. Uma das coisas que. Há versículos que eu sei de cor, há outros que nem por isso. E eu queria-vos mostrar aqui, isto aconteceu com o rei Nabucodonosor. Lá em Daniel. Pode ser este. São vários versículos que falam isto. Daniel 4, 32. Eu quero que você entenda o poder de Deus, que Ele pode fazer e o que vai fazer. Este homem, Nabucodonosor, era um rei muito poderoso na terra, o rei da Babilónia. Babilónia era um sítio de esplendor. Ele tinha um reino, um império, era poderosíssimo. E ele achava-se melhor que todos porque tinha aquilo tudo. E Deus o avisou: se não me exaltares a mim. Daniel 4,32. Serás tirado entre os homens e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer a erva como aos bois. E passado 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Quando alguém lhe disser a si: não, eu é que tenho o poder, eu posso, eu mando, ele não conhece a palavra de Deus. Deus tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Você entendeu? Este homem foi feito um animal. E ao final deste tempo, no versículo 33, e na mesma hora cumpriu-se a palavra de Deus sobre Nabucodonosor, e foi tirado entre os homens e comia a erva como os bois, e o seu corpo foi molhado no orvalho, até que lhe cresceu pelo como as penas das águias e suas unhas como a das aves. Mas no fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos para o céu e tornou a vir a mim o entendimento, e bendiço o Altíssimo, e louvei e glorifiquei aquilo que vive para sempre, cujo domínio e o domínio sobre-eterno, cujo reino é de geração em geração. Entenda uma vez por todas, o seu Deus é todo-poderoso. Não é um Deus qualquer, não é um Deus igual ao dos homens. Ouça, o nosso Deus mandou o seu Filho para que morresse por nós e ressuscitasse ao terceiro dia. Nenhuma outra religião que existe no planeta houve alguém que ressuscitasse. E podem dizer que é este, que é aquele, que é aquele outro. Esqueça. Esqueça. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho para o Pai. Não há outro. Não há outra religião que chegue a Deus. Não há outra religião. Quantos é que curam? Quantos é que libertam? Quantos é que abençoam? Pare de viver como o mundo vive. Pare de aceitar o que o mundo tenta impingir para si e dizer para si.
Mas você diz, mas é real, a dor é real, os problemas são reais. Pois são, eles são reais. Mas você vai aceitá-los? Ou vai permitir que Deus abençoe a sua vida e o cura-se e o liberte em nome de Jesus? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você ouviu? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E eu quero terminar só com um versículo bíblico. Vamos a Salmos. A Salmos 23. Em Salmos 23 nós vamos ver o seguinte. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você está a ouvir? Eu há pouco tempo ouvi um pastor dizer, não, pronto, isto é a palavra de Deus, mas não é assim. Não. Todos nós já passámos por faltas por culpa nossa, porque nós temos que levantar contra as circunstâncias e dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas o que é real? A palavra de Deus, aquilo que Deus diz, ou o que nós estamos a passar? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará no nome de Jesus. Encha-se da palavra, creia na palavra, fala a palavra e você vai ter a bênção no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu peço ao grupo de louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos orar, vamos dizer, Pai, realmente temos deixado de ir com a conversa deste mundo, com a conversa de falinhas mansas que o diabo tenta trazer até nós. Informações a pouco e pouco que chegam até nós, informações que não prestam. E nós vamos aceitando tudo isso, permitindo a dor, permitindo os problemas, permitindo o desencorajamento, a falta de fé. Pai, eu hoje me levanto e te digo perdão, Senhor, pelas vezes que eu vacilei. Perdão pelas vezes que eu fiquei desanimado, Senhor. Perdão por eu ter confiado mais no mundo do que em Ti, Senhor. Eu te peço perdão no nome de Jesus. E, Senhor, faz-me ouvir júbilo. Faz-me ouvir a Tua glória. Que o Teu poder se estabeleça na minha vida e que eu veja a Tua glória todos os dias da minha vida no nome de Jesus. Porque eu creio que Tu és poderoso e grandes coisas vais fazer em nós e através de nós, no nome de Jesus. Amém. Glória ao Teu nome, Senhor. Glória ao Teu nome, Senhor. Glória ao Teu nome. Amém. Muitas bênçãos. Bom fim de semana. Mas agarre-se a Deus com unhas e dentes e você vai ver a glória dele. Amém.